Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da composição corporal. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, o termo antropometria tem sua origem aí do grego, né? Em que antropo significa homem e metron medida, então medida do homem. Ela envolve a obtenção de medidas físicas de um indivíduo para relacioná-los com um padrão que reflita o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Outro autor conceitua como a ciência que estuda e avalia as medidas de tamanho, peso, proporções do corpo humano. Então a gente vai ver aí, né, que a antropometria a gente faz diversas medidas para avaliação aí do indivíduo. Diversos métodos de análise da composição corporal, eles são descritos na literatura e eles vão diferir em relação ao seu nível de complexidade, né? É sempre importante a gente considerar a validade do método, se ele realmente é válido para o que ele se propõe. Então, eu tenho que pensar se aquele método ele é válido e para aquela faixa etária que eu estou utilizando. Então, ele é validado para criança, para idoso, para qual público? Os métodos mais utilizados em vivo, eles continuam a se desenvolver, fornecendo por meio de novas tecnologias informações que podem ser relacionadas com o passado da história nutricional do paciente e vai auxiliar a traçar e direcionar estratégias para futuras metas de adequação nutricional. Alguns métodos eles já têm seu potencial classicamente estabelecido, com forte base fisiológica para suas medidas, então é sempre importante a gente buscar esses métodos realmente validados. Cada um aí dos diferentes métodos exibe um grau de confiabilidade e segurança de aplicação, que devem ser discutidos e avaliados em conjunto, com suas possíveis limitações de aplicabilidade e vantagens da sua utilização. Então, cada profissional ele vai escolher um método que melhor se adeque ao que ele precisa, ao público que ele precisa, e levando em consideração a segurança, a confiabilidade e, além disso, o material que ele tem disponível para avaliação e as limitações e vantagens de utilizar aquele método. Então, é importante a gente conhecer a terminologia referente aos estudos da composição corporal. Nós temos, né, a massa gorda, né, são todos os lipídios extraídos do tecido adiposo e outros tecidos do corpo. A massa de tecido adiposo, né, a gordura, cerca de 83%, mais as suas estruturas de suporte, cerca de 2% de proteína e cerca de 15% de água. Massa livre de gordura ou massa corporal livre de gordura são todos os tecidos e resíduos livres de lipídios, incluindo água, músculo, ossos, tecidos conjuntivos e conectivos e órgãos internos. A massa corporal magra é a massa livre de gordura mais os lipídios essenciais. O percentual de gordura é a massa gorda expressada como porcentagem da massa corporal total e a gente utiliza bastante esse percentual de gordura. Lipídios essenciais são os lipídios compostos, os fosfolipídios, que são necessários para a formação da membrana celular, cerca de 10% dos lipídios corporais totais. E lipídios não essenciais são os triacilgliceróis, que são encontrados principalmente no tecido adiposo, que representam aí cerca de 90% dos lipídios corporais totais. Então, é sempre importante a gente conhecer essa terminologia para quando a gente estiver fazendo leitura, saber ao que se refere. A densidade corporal total, ela é o total da massa corporal expressa em relação ao total do volume corporal. A gordura subcutânea é o tecido adiposo acumulado sobre a pele. Então, a gente vai conhecer um pouquinho.
Gordura visceral, o tecido adiposo visceral, é o tecido adiposo acumulado dentro e em volta ali dos órgãos da cavidade torácica, como coração e pulmão, e abdominal, fígado, rins. Gordura intraabdominal é a gordura visceral na cavidade abdominal, e gordura abdominal é a gordura subcutânea e visceral na região abdominal. Em relação às técnicas de medida, né? A gente pode ter diversos erros, né? Sejam eles de procedimento, então executar a medida de uma forma errada, não de acordo com o protocolo, erro na leitura de uma medida ou na anotação dessa medida. Então é importante, né, um bom treinamento das equipes por meio da manutenção frequente dos equipamentos, então eles estarem em perfeitos estados, eles serem, né, calibrados sempre para que não minimize esses erros de medidas. A primeira medida que a gente vai ver aqui é a medida da massa. A balança, né, ela é o instrumento aí utilizado para medir a massa corporal total do indivíduo. Então, nós temos aqui a imagem de uma balança, né, mecânica. E, embora os termos massa corporal e peso, eles podem ser usados como sinônimo, então a gente ouve, né, comumente as pessoas falando peso corporal, o mais adequado é empregar nas medidas antropométricas o termo massa corporal. Então a gente tem que começar a adquirir esse hábito de dizer massa corporal ao invés de peso. Isso porque o peso, ele, por definição, ele é a força gravitacional com qual um astro atrai um corpo, sendo força é uma grandeza vetorial medida com o auxílio de um dinamômetro, que é um aparelho específico, e a unidade medida do Sistema Internacional é o Newton, tá? Enquanto a massa é a quantidade de matéria de um corpo e, portanto, tem relação com a sua inércia, que é a tendência de o corpo. Ele tende a ficar em movimento retilíneo, uniforme, e é uma grandeza escalar medida com o auxílio de uma balança, e a unidade medida no Sistema Internacional é o quilograma. Então, só para justificar, o correto é a gente usar a nomenclatura massa corporal. Quais os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou fazer uma medida, né, da massa corporal? A balança, ela tem que ser colocada num plano, o local, né, ele tem que ser plano, então não pode, né, ter um sobressalto, nada do tipo, porque isso interfere na medida. Ela tem que ser calibrada, né? Tem que sempre a gente ver se a balança está devidamente calibrada, com um peso padrão. O avaliado, ele tem que estar com pouca roupa no momento aí da medida. E é preferível realizar a medida sempre na mesma hora do dia, preferencialmente pela manhã, tá? Mas caso não possa, né? Preferencialmente antes de uma alimentação, tá? E sempre levar em consideração essa hora do dia, que deve ser sempre a mesma. Qual a técnica para medida? Quando eu tenho, né? Eu tenho uma balança mecânica, que é aquela que a gente viu aqui na imagem atrás, né? Esse tipo de balança aqui, né? Porque tem as outras balanças eletrônicas, que é tranquilo, né? Basta subir nela, ela te dá o valor. A balança mecânica, o primeiro passo, antes da gente fazer uma medida, a gente tem que travar a balança. Por que travar a balança? Porque se ela estiver destravada, quando o avaliado sobe nela, ela dá um arranque. E isso já pode ser um fator aí que vai descalibrar essa balança. O avaliado, então, ele sobe na balança, pisando ali no centro dela, e mantém ereto e de costas para a escala de medida. Por que de costa? Porque o ideal é que ele esteja olhando para o horizonte. Se ele fica de frente para a escala de medida, a tendência da pessoa é abaixar a cabeça para olhar qual o valor que está dando. Então, de costas. Aí a gente movimenta o cilindro maior. Vocês vão ver na prática que essa balança ela tem dois cilindros, um maior e um menor. A gente movimenta esse cilindro maior para o encaixe correspondente à dezena de peso do avaliado, tá? Então, aqui, ó. Esse cilindro maior aqui, né, a gente move até o encaixe da dezena de peso do avaliado. Então, a gente pergunta para o avaliado no último momento que ele fez, da última vez que ele fez, qual era mais ou menos o peso dele.
destravar a balança depois disso, né? Então, a gente faz o destravamento da balança. Então, a gente pediu, né? Encaixou o cilindro maior na dezena do peso, depois disso destrava a balança. Tem uma travinha nela. E aí eu vou movimentar aquele cilindro menor até que ocorre o nivelamento dos ponteiros guias, que tem que ficar nivelado. Feito isso, eu travo a balança para o avaliado descer, para de novo não ter aquele arranque, né? E peço então que ele desça e faço a leitura, tá? Após a realização aí da avaliação, eu volto com o cilindro no ponto zero. Então, voltando lá na nossa balança, aqui, eu pego, né, movimento esse cilindro maior até a escala de peso e destravo a balança. Tem um mecanismo de travamento aqui, eu destravo e vou movimentando esse cilindro menor até que se iguale os ponteiros. Aqui nós temos uns ponteiros, né, da lateral e o dessa superfície aqui, e aí ele tem que estar encaixadinho, nivelado, mas lá na prática a gente vai ver isso. Outra medida importante, né, é a estatura. Ela é a segunda medida mais tradicional e mais utilizada, que expressa aí a dimensão longitudinal ou linear do corpo humano. Ela representa o somatório dos 4 componentes do corpo, que são membros inferiores, pernas, pelve, coluna vertebral e o crânio. E utiliza-se outros termos também para designar a altura do indivíduo. Então, expressões como estatura ou comprimento, ela se refere a essa medida da estatura. Então, o termo altura, né? Ele refere-se à medida do indivíduo em pé, desde a sola dos pés descalço até a parte superior aí da cabeça, comprimindo aí os cabelos, né? O termo estatura, ele geralmente é aplicado como sinônimo de altura, né? Então, essa imagem aqui a gente mostra, né, o cursor do estadiômetro, que é o aparelho que faz essa medida da estatura, sobre a cabeça, né, do indivíduo, que tem a nomenclatura de vértex, tá? Geralmente, sempre, né, na verdade, o indivíduo ele tem que estar olhando no plano do horizonte para a medida. E é muito utilizado, né, em artigo científico a nomenclatura devidamente posicionado no plano de Frankfurt. O que é esse plano de Frankfurt? É geralmente o indivíduo olhando para o horizonte, em que a gente considera, né, uma linha imaginária que passa nessa borda mais inferior aqui da órbita ocular direita e por essa região aqui do que é chamado de trago aqui no seu ouvido. Então, essa linha imaginária. Basta o indivíduo ele estar olhando para o horizonte que ele estaria posicionado nesse plano de Frankfurt. Já o comprimento, ele está relacionado com a mesma medida, só que na posição deitada, não em pé, né? E ele é muito utilizado em medição de crianças ou indivíduos que estão impossibilitados de serem avaliados na posição em pé. A altura ou a estatura, ela reflete aí o processo de crescimento de forma linear do corpo humano como um todo. A unidade de medida aí para estatura, né, é centímetros. Os pés, quando realizado na posição em pé, né, os pés têm que estar juntos, calcanhares unidos, as nádegas, ombros encostados na barra escalonada do estadiômetro ou na parede. Os braços, eles devem estar estendidos para baixo e soltos ao longo do corpo, os pés unidos, encostados aí na parede, né? O cursor do aparelho, que é aquela, né, base que vem pressionar aí na cabeça, ele é colocado sobre o ponto mais alto da cabeça com uma pressão suficiente para comprimir o cabelo. Para avaliação de indivíduos que estão impossibilitados de serem medidos em pé, a gente utiliza fórmulas para estimar o valor da massa corporal e a altura. Então, nós temos fórmulas para o gênero masculino e para o gênero feminino, né? Em que aqui, né, o CP seria a circunferência de panturrilha, CJ, comprimento do joelho, que a gente vai ver daqui a pouco como é feito. A circunferência da panturrilha a gente vai ver em aulas posteriores.
PB, perímetro de braço, também vai ser visto. E esse PCSE, prega cutânea subescapular, que também vamos aprender em aulas posteriores. Outras fórmulas aí estimativas de estatura, segundo a variável gênero, idade, etnia e comprimento do joelho, né? Então, nós temos aqui para o gênero masculino, da idade de 6 a 18 anos, brancos e negros, e de 19 a 60. E para o gênero feminino também algumas fórmulas aí estimativas. Para a estimativa de estatura, existe então a possibilidade, né, de calcular pelo comprimento do joelho, e essa medição ela tem que ser realizada com o indivíduo sentado ou deitado. O paciente, no caso deitado, deve permanecer em posição supina, ou seja, olhar para cima, com o joelho e tornozelos esquerdo dobrados em um ângulo de 90 graus, a gente já vai ver a imagem. E aí a gente mede o comprimento do joelho com um paquímetro. O paquímetro, ele é um aparelho de medida que é feito para verificar esses comprimentos, né, diâmetro, para realizar algumas medidas específicas. Mais para frente a gente também vai conhecer ele. Então, no caso do paciente que tem dificuldade de sentar, que não tem dificuldade em ficar sentado, ele pode ser posicionado sentado, com os pés apoiados no chão fortemente. Em vez de ele estar deitado, ele vai estar sentado. E aí eu vou medir o comprimento do joelho do ponto ósseo externo, logo abaixo da patela, né, antigamente rótula, ali na cabeça da tíbia até a superfície do chão, utilizando aí, né, o paquímetro, então, tá? O paquímetro, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né, esse aqui é um paquímetro que é utilizado para essa medida. Aqui nós temos algumas referências que vocês podem consultar, né, para verificar a aula. Então, temos um livro aí de avaliação nutricional, Novas Perspectivas, que é muito interessante, do Rossi et al. 2015, tá? E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!